Hoje Jesus dá um verdadeiro tapa na nossa cara, nos dizendo que a gente não sabe o que pedir na oração, a gente não sabe se conectar com Ele através desse dom que Ele nos deu, que é a oração. Se você está chegando hoje pela primeira vez aqui no 2 ou Mais, vou pedir para você se inscrever e para você ativar o sininho de notificações, senão eu posto vídeo aqui todos os dias e você não recebe. Hoje já é o nosso 9º dia de quaresma, então já é o 9º vídeo consecutivo dentro dessa temática que é a quaresma, tempo de conversão. Vamos lá para a liturgia de hoje, porque ela é muito rica e, como eu falei, é um tapa na nossa cara para a gente ver que a gente ainda não sabe rezar, a gente não sabe como falar com Deus. Porque no dia de hoje é como se Jesus tivesse nos dado um superpoder. Só que a gente não acessa ele. No Evangelho diz bem assim: pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Então o Evangelho de hoje, ele nos deixa explícito que é só a gente pedir para um Deus que é Pai. Então 2 pontos. Jesus, ele tira aquela visão de que a gente precisa barganhar com Deus, trocar com Deus, como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que fazer oferendas para agradar a Deus. Por isso, o cordeiro imolado, que a gente fala que o novo cordeiro imolado é Jesus, porque não precisaria mais fazer sacrifício, sendo que Jesus já se fez sacrifício. Mas antigamente, realmente existia o cordeiro que era imolado, o cabrito que era imolado, os pardais que eram imolados. Quando Jesus nasce e ele é levado ao templo, junto é levado duas rolinhas, que são 2 pombinhas pequenas, para que elas sejam oferecidas também. Então é como se o povo no Antigo Testamento visse que eles tinham que entregar algo para Deus e aí Deus agia, como se fosse uma barganha. Quando Jesus vem, ele diz que não é assim, não é uma barganha, não é uma troca. Deus não precisa de nada que a gente tem. Ele vem dizer para nós chamarmos Deus de Pai. E esse Deus sendo Pai, ele vai nos atender. Então aqui tem 2 pontos muito interessantes. Primeiro, Jesus diz que Deus é acessível, que Deus é um Pai e que o Pai dá coisas boas. Segundo ponto é que nós podemos pedir e nós vamos receber, nós seremos atendidos. Isso aí causa uma grande dúvida na nossa cabeça, porque todos nós já rezamos por algo e não aconteceu. Todos nós já pedimos alguma coisa e não aconteceu. Então, poxa, como assim? Jesus fala que o que a gente pedir vai ser dado, a porta que a gente bater vai ser aberta, mas na prática às vezes isso não acontece por conta de um simples motivo, que é a continuação desse evangelho, se a gente for até o versículo 11, Jesus diz bem assim: se vós que sois maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. E antes disso ele ainda diz, olha que interessante: dentre vós, quem dará uma pedra para o seu filho quando te pedir um pão? E se te pedir um peixe, lhe dará uma serpente? E aqui sim, Jesus fala que aqui ele deixa explícito que Deus não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa, porque ele é um bom pai. Então, para quem tem filhos, pode ter experiência. Se o filho pequeno falar, pai, me dá uma faca, às vezes ele quer brincar com aquela faca ali, tirar um parafuso ou fazer alguma coisa, mas o pai não vai dar. Não é só porque o filho quer que o pai vai dar. O pai vai fazer aquilo que é bom para o filho. Então, muitas vezes a gente pede algo que poderia causar a nossa destruição, mas a gente pede. E Deus, sendo um bom pai, ele não entrega isso. Deus vai entregar aquilo que é bom para nós. Tem até um filme de comédia ainda que chama Todo-Poderoso, feito pelo que o Jim Carrey é o protagonista, e ele se coloca no papel de Deus, E tem um dia lá que ele recebendo todas aquelas orações, ele tem uma brilhante ideia. Ele fala assim: eu vou dizer sim para todo mundo. E ele responde sim para todas as orações. E o mundo vira um caos. O mundo vira de perna pro ar, dá tudo errado, vira um caos generalizado. É um filme bem antigo, assim, divertido, engraçado até. Mas isso mostra que se Deus realmente dizer sim para tudo que a gente quer, a nossa vida vira um caos, vira uma bagunça, porque a gente ainda não sabe o que é bom para nós. Então o que seria uma oração verdadeira, uma oração genuína? Quando o nosso pedido vai de encontro com aquilo que é algo bom para nós. Por exemplo, você reza pela sua conversão? Tem muitas pessoas que esquecem, mas você pode ter certeza que se você pede para Deus que você se converta, por que Deus vai dizer não para isso? Por que Deus não vai atender essa oração tão genuína do coração que é pedir para se converter? Ou pedir para se aproximar de Deus? Ou pedir para aprender a rezar? Então a gente tem que ter uma astúcia na hora de pedir, porque Jesus falou que se a gente pedir, a gente vai ser atendido. Mas claro, se nós pedirmos as coisas boas,
Não adianta pedir dinheiro, pedir sucesso, pedir um lugar de destaque, porque se tudo isso for nos deixar orgulhosos, nos afastar de Deus, Ele não vai nos entregar. Nós temos que pedir que a vontade dele seja feita, ou pedir que o nosso coração consiga ir aceitando aquilo que Deus tem para nós. Tem um livro também muito famoso que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, que ele fala justamente isso. Às vezes a família toda está pedindo para que alguém sobreviva e o mal também está pedindo que aquela pessoa sobreviva, porque naquele exato momento aquela pessoa está em estado de graça e se ela morrer ela vai para o céu. E ali a gente só fecha os olhos e pede, nossa, que a pessoa sobreviva, que ela passe por esse momento. E o demônio, né, nesse livro, claro, que é uma história criada, mas que nos mostra para enxergar como o mal ele funciona, né? Ele fala justamente isso, que o mal também está torcendo que aquela pessoa se salve, porque naquele momento está em estado de graça. E quanto mais ele viver, mais tempo ele terá para perder sua vida. Então olha como que isso já muda um pouco nossa visão das coisas, né? A gente pede às vezes saúde, mas às vezes saúde não é mais importante. Às vezes a nossa conversão é aquilo que a gente deveria estar pedindo. E principalmente para aceitar os desígnios de Deus. Isso sim vai fazendo com que tudo aquilo que a gente está vivendo, a gente vai encarando com um novo olhar, com o coração aberto e disposto realmente a trilhar o caminho que Deus tem para nós. É isso que hoje, nesse dia de Quaresma, Deus quer lembrar, que a gente deve sim pedir que a gente vai ser atendido, mas pedir com sabedoria, pedir coisas que realmente estão em consonância com aquilo que Deus quer para nós. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até amanhã.